né? Então eu preciso aprender a ter um diálogo interno saudável. Isso envolve reconhecer a tristeza, envolve expressar, envolve chorar, deixar a emoção ser liberta, né? Sim. Porque senão a gente acaba mascarando as coisas e em algum momento a vida vai te cobrar por isso. No mundo ideal, os dois saberiam que tem que ouvir, que tem que entender a necessidade do outro, mas não é assim que o mundo funciona. E quando eu falar com firmeza, porque o objetivo da comunicação é ser assertiva, Sim. não é ser doce. Portanto, a autenticidade está profundamente conectada com o autoconhecimento, a autoconexão. E quando a gente fala de ser quem você é, não significa aceitar 100% do que você é e pronto. Eu sou assim e pronto, né? Eu respondo na lata, eu sou assim, pronto. Não é isso. Uhum. Isso aí é outra coisa, isso é estagnação. Mais do que dinheiro, mais do que status, bons relacionamentos saudáveis. E como que a gente faz para nutrir relacionamentos saudáveis? Qual é a melhor forma de nutrir bons relacionamentos? Comunicação de qualidade. Pessoal, esse podcast é um oferecimento do Instituto Abassi. Se você busca emagrecimento de forma saudável e com a medicina avançada, o Instituto Abassi é a escolha certa para você. Também tem a Big Pan 24 horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, presente em todos os momentos da sua vida. Também a Labiato Store, se você é mulher e quer se vestir com roupas de qualidade e de alto padrão, ela é a escolha ideal para você. E antes da gente começar esse episódio, já curte aqui esse vídeo, manda para os seus amigos, se inscreva no canal para ajudar a gente e bora para o próximo episódio. Ele acredita que você é do tamanho da sua comunicação. O nosso convidado de hoje, ele é empresário, palestrante, jornalista, mentor sistêmico, atuou por mais de 25 anos como jornalista, se destacando na comunicação, até que iniciou uma profunda jornada de autoconhecimento e desenvolvimento humano, totalizando 31 anos na área da comunicação. Criador da Confraria da Comunicação, onde ajuda empresários e profissionais a se comunicarem de forma efetiva. Ele une sua bagagem como comunicador, abordando temas como propósito, expansão de consciência, relações, desenvolvimento pessoal e negócios. Seu trabalho impacta milhares de pessoas que buscam alinhar vida, carreira e essência, vivendo de forma mais consciente e intencional. E eu, particularmente, trazendo agora minhas considerações, ele foi meu mentor de comunicação e eu tenho um enorme carinho por ele, porque, cara, ele foi uma das pessoas que me desbloqueou na parte de comunicação, não só na questão da oratória, mas também no geral, né, mostrando que, cara, a comunicação não é só a oratória, né, é o todo, é como você se veste, como você se porta, como você se comunica, né. Inclusive como você se sente, né? E como você se sente. Então, gente, com vocês, Edmilson Ortiz do podcast. Muito bem-vindo, Ed. Ô, Gabi, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto que já começou acelerando, né? Decolando, já com patrocínios. Que bacana. Graças Muito bom a Deus. ver esse desafio sendo superado e o crescimento já despontando para vocês aí. Show de bola. Parabéns. Que massa. Obrigado, Ed. Ed, para o pessoal conhecer um pouquinho, quem não te conhece ainda, eu queria direcionar a primeira pergunta justamente para saber quem que é o Ed, né? Quem que é o Ed antes dessa bagagem toda como jornalista, como comunicador? Quem que é o Ed? Acho que antes de ser comunicador, eu era só um adolescente. Eu comecei muito cedo, cara, muito cedo mesmo. Imagina, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Então, de fato, eu era um adolescente antes de começar a faculdade de jornalismo. Mas vamos lá. Sabe que tempos atrás, eu vou contar uma história, pode ser? Claro, fica à vontade. Tempos atrás, eu estava numa mentoria, né? Eu trabalho como mentor e o mentor sempre tem que buscar os seus mentores, né? E retroalimentar, né, esse processo para que todos possamos evoluir. E eu mostrei para ele uma dificuldade que eu tinha. Quando eu comecei nessa área de treinamentos, que foi por acaso, depois eu posso contar sobre isso, eu percebi que algumas pessoas tinham a seguinte questão: Edmilson, você não vai saber, não vai entender como eu me sinto, porque para você falar na frente de uma câmera, falar em público é natural. Você é um jornalista, você é um cara de TV. Não entende como é para mim, que liga a câmera do celular e já fico nervoso. Fica todo travado já. Então havia um distanciamento ali. Porque pra gente ajudar alguém, é importante criar um ponto de conexão, um ponto de identificação, certo? Uhum. Eu costumo dizer assim, se eu tenho que fazer um trabalho de emagrecimento, que aliás eu preciso, eu vou, teoricamente, eu vou ter mais facilidade em me conectar com alguém que passou por isso, né? Que é uma prova viva do trabalho dele, do que alguém que sempre foi magrinho e de repente só trabalhou para ganhar músculo e nunca enfrentou o desafio do emagrecimento, né? Teoricamente. Claro que a gente tem outras questões para levar em conta, o profissional. E eu tinha essa dificuldade de mostrar para as pessoas que sim,
eu tive que desenvolver a comunicação, não foi do nada. Então aí vem a história da infância. Eu nasci no Rio Grande do Sul e com 10 anos, meu pai era bancário do Banco do Brasil, ele começou a transitar, a fazer mudanças de cidade para fazer carreira no banco. Então nós fomos morar no Maranhão. Chegando lá, eu era um cara branquinho com um sotaque engraçado, né, comparando com eles. Para eles, o meu R era o porquê. Eles chegavam para mim e diziam, fala porta, fala assim, né? Fala assim que... E zoeira. E eu cheguei em casa, depois do primeiro dia de aula, chateadíssimo, né? Não chorava porque não sabia chorar. É uma coisa que eu tive que aprender com a vida depois. Mas eu, muito chateado, e o meu pai disse, olha só, quanto mais tu ficar puto, mais vai ser difícil. Tu tem que brincar. Tem que entrar no clima, fazer piada. É importante saber rir de si mesmo. Nunca esqueço disso. Tem que rir de si mesmo. Faz brincadeira, leva na brincadeira e aí vai ficar leve. Então, eu fiz isso. E deu certo. Aí eu percebia que dava certo. E depois de ter amigos, mudava de cidade de novo. E era todo o processo novamente. Então, nessa fase dos 10 anos até virar adolescente, imagina, cara, o pré-adolescente, adolescente, que é um desafio a se socializar ou vive para a vida social, né? Então, nessa época que tu quer ter tua tribo, teu grupinho, eu tinha esses desafios de mudar de cidade, fazer novos amigos, chegar num lugar onde já tinha os grupos fechados. Então, precisei desenvolver essa musculatura emocional e social para conhecer as pessoas, para fazer amigos. Isso sim foi me desenvolvendo. Quando chegou na época de faculdade, eu naturalmente acabei entrando na comunicação. Até porque tem um outro detalhe, né? Meu pai foi radialista. Depois ele foi para o Banco do Brasil, mas ele foi radialista. Então, deve ter uma memória ali. Sim. Talvez também porque quando eu nasci, eu fui pra rádio horas depois. Meu pai me tirou da maternidade e levou lá pra rádio pra conhecer os colegas me conhecerem. Já tava no sangue, já. Deve ter algum efeito isso aí. Que legal, Ed. Cara, mas tu falou um ponto que é muito importante. Tu teve que aprender a chorar. Sim. Como assim? Cara, é que tá, né? Eu sou de uma geração, tô com 48 anos agora, que homem não chora, né? Sim. Então a gente acaba aprendendo isso, né? Eu não via meu pai chorar. Meu pai também é aquele cara que ficava com nó na garganta e não saía. A lágrima não expressava, né? E eu lembro assim que quando em situações na infância, adolescência, que eu tinha vontade de chorar, eu travava. Porque em algum lugar eu aprendi que chorar era feio. E hoje, curiosamente, eu trabalho muito com as pessoas sobre isso, sobre essa liberação emocional. Porque a inteligência emocional, que a gente acaba sempre abordando, não existe como aprimorar a comunicação de alguém sem entrar nesse campo. Não tem como eu fazer alguém aprimorar sua comunicação trabalhando só técnicas de oratória. Isso é impossível. A oratória é só a expressão final. A gente tem que olhar para o que tem antes, né? A comunicação interna, como eu me relaciono com as minhas emoções, inclusive. E quando a gente não reconhece as emoções ou não consegue expressá-las, aí fica complicado a gente saber se expressar para o mundo. Né? Então eu preciso aprender a ter um diálogo interno saudável. Isso envolve reconhecer a tristeza, envolve expressar, envolve chorar, deixar, né, a emoção ser liberta, né? Sim. Porque senão a gente acaba mascarando as coisas e em algum momento a vida vai te cobrar por isso. Sim. Porque a gente precisa aprender a reconhecer as emoções. Até porque a forma mais rápida de levantar é saber cair. Aí a gente se levanta rápido. Repete só pra mim, por favor. Cara. A melhor forma de levantar rápido é saber cair. Pensa no motoqueiro, né? Um motoqueiro muito bom, um profissional. Cara que cai, levanta rapidinho, porque ele sabe como cair. E na vida, sim, os desafios emocionais é assim. A gente tem que aprender a cair. Para levantar de forma efetiva, saudável e com a cabeça erguida. É até um ponto importante, interessante, porque tem-se aquele ditado que a gente só aprende errando. Mas, na verdade, é ao contrário, né? Tipo assim, eu tenho que errar muito para poder aprender. Na verdade, não, pô. Tu aprende acertando. É fato. Então, a mesma coisa que tu falou que a melhor forma de levantar rápido é saber cair. Então, pô, ele sabe como cair. Ele sabe como levantar depois. Então, não é essa de... eu tenho que cair várias vezes. Não, exato. Já sabe como... É que o desafio é eu não reconhecer que eu caí. Exato. Não tenho nem a força para levantar. Se eu não percebo onde eu tô, né? Exato. É por isso que... aquilo que eu falava antes, né? A gente ter a clareza do que a gente está sentindo, como a gente lida com as emoções, é um atalho. Não significa abraçar a tristeza, por exemplo, e ficar ali com ela, curtindo, né? Ou se vitimizando. Não. O que eu vejo vai perdendo força. Aliás, tecnicamente, agora falando tecnicamente, quando se fala de comunicação, quando alguém está muito nervoso para falar, em público, numa reunião, ou gravar um vídeo, quando você começa a identificar as reações que aquela emoção está causando no teu corpo,
você começa a ter algum nível de controle sobre aquilo. Eu tô tremendo, eu tô suando frio, eu tô com o coração acelerado, porque houve uma descarga de adrenalina que não tem como liberar, não vou sair correndo agora, né? Meu corpo está pronto para o combate, mas não é um combate real a ser enfrentado. Então, como é que eu começo a recuperar algum nível de controle, amenizar esses sintomas para fazer o que tem que ser feito? Falar em público, gravar um vídeo. O primeiro passo é reconhecer, é identificar, dar nome para as coisas. Eu brinco assim, ó, se você identifica, por exemplo, a vergonha, eu tô com vergonha. A vergonha tem vergonha. Ela não quer ser reconhecida, ela não quer ser percebida, não quer ser vista. Imagina que a vergonha é um serzinho que não quer ser reconhecida. Vale o mesmo pro medo. O medo é um serzinho medroso. Ele também não quer ser visto, porque ele vai se acuando. Então, quando tu começa a identificar as coisas, dar nome e perceber, aí caminha um pouco, respira lentamente, vai assumindo controle intencionalmente sobre algumas coisas que estão acontecendo no teu corpo, o teu corpo vai começar, peraí. Se o cara tá respirando tão tranquilamente assim, e tá caminhando assim, então não tem uma situação real de risco aqui. E aos poucos o teu cérebro vai percebendo que dá para enfrentar assim. Pensando um pouco nessa linha que nem tu já falou bastante sobre parte técnica, quando que o Ed percebeu que a comunicação ela era algo muito profissional para ele? Quando foi essa virada, tipo assim, não, cara, a comunicação para mim é realmente algo que eu preciso destravar nas pessoas, que eu preciso ajudá-las a se comunicar de forma melhor. Eu não sei se houve um quando específico, mas houve uma soma de experiências que foram me acordando, me despertando para essa percepção de que eu posso ajudar, né? Foram algumas experiências. Por exemplo, de ver situações comuns, banais, que para mim eram simples e as pessoas terem uma imensa dificuldade. Caramba! E aí vem um ponto. Não basta eu saber como se faz. Eu tenho que saber como fazer aquela pessoa também aprender. E é outra expertise. Então, a minha história, a minha experiência de televisão, ela serve como repertório, serve para dar autoridade, serve porque você pode escolher ser conduzido numa melhoria da sua comunicação por alguém que só fez curso de oratório ou por alguém que enfrentou a vida real, entrou ao vivo para Globo várias vezes. Que tinha aqueles 15 segundos para fazer o negócio, né? Não, transmissão de futebol, de outros tantos esportes várias vezes, né, por semana. Imagina se eu fosse contar em quantas horas eu fiquei ao vivo na TV, é incontável, é imensurável. Fora transmissões de esportes que eu nem dominava. Polo aquático eu já transmiti ao vivo. Nossa. Já não sei as regras, mas para aquela semana eu sabia tudo, né? A gente fiz uma imersão, aprendi tudo. Então, essa experiência toda ela serve para dar repertório, serve para me trazer histórias que podem ajudar as pessoas, para muita coisa. Mas eu precisei aprender outras abordagens do desenvolvimento humano para que aí sim eu tivesse credenciado para ajudar de verdade alguém. Porque, como eu disse no começo, se a tua comunicação ela é resultado de todo um alinhamento emocional, toda uma postura emocional que você tem, como é que eu como jornalista, simplesmente, experiente, vou mexer nisso? Sim. Não teria condições. Então, entre outras coisas, fui fazer pós-graduação em psicologia positiva, mindfulness, neurociências, para aí sim ter recursos, entender melhor o comportamento humano, associar com a minha experiência de comunicação e estudar também a comunicação, porque uma coisa é o que eu sei fazer, outra coisa é eu ter competência para ensinar alguém a ser competente, né? Então é ter consciência, porque quando a gente é muito bom em alguma coisa, é uma competência já inconsciente. Imagina que você dirige super bem, né? Não é o caso, mas faz de cor. Barbeiro pra caramba. Você dirige super bem. Você vai ensinar alguém a dirigir, você vai ter que parar e pensar, tá, mas como é que eu faço isso? Porque você já faz automaticamente. Sim. Você já tá com uma habilidade que é a tal da competência inconsciente. Então, trazer para a consciência, para depois poder ensinar o passo a passo para alguém, é um outro ponto, que eu também tive que ir montando. Vocês fizeram parte da primeira turma da Confraria da Comunicação, por exemplo. Nessa turma, a gente validou o método, lembra? Sim. Então, olha, será que isso funciona? Isso não funciona? Isso dá resultado? Aí a gente foi moldando. Tanto que a gente fez a primeira turma com 12 encontros. Hoje a Confraria tem 8 e resolve. 8 encontros. Então, tudo foi nascendo aos poucos. E aí, onde você perguntou de despertou, né? Agora, eu vou te contar a primeira experiência que me fez perceber, caramba, eu consigo resolver isso, que parecia tão complicado, foi o seguinte. A minha irmã, tem 2 irmãs que trabalham também com desenvolvimento humano. Uma delas com constelações familiares e formações de consteladores, ela está em Alphaville, muito bem nisso. A outra está em São Paulo e trabalha com lideranças. Por muito tempo ela ficou mais focada em lideranças da área de tecnologia, startups e tal. Uma vez ela me convidou para fazer uma intervenção numa empresa que ela estava trabalhando e havia um desentendimento, um clima tenso entre os sócios. E aí eu fiz
atendimentos individuais com esse sócio e a gente resolveu rapidinho. Com uma abordagem de CNV, comunicação não violenta, comunicação compassiva, que para muita gente parece uma coisa muito romântica, muito, né, mar de rosas. Não é bem assim. É uma filosofia de vida, não é simplesmente uma técnica. É uma forma de ver o mundo. E com isso eu consegui fazer esses sócios voltarem a se entender. Na verdade, a tensão havia entre dois só. Também era preciso identificar isso. Eu pensei, nossa, foi tão simples para eu ver o que estava acontecendo. E conduzi-los a uma solução, eu acho que eu posso ajudar mais gente com isso. Sim. Então, no fim das contas, o meu trabalho com comunicação, ele começou nessa esfera mais humana, da comunicação do 1 a 1, porque a gente mais erra com as pessoas que a gente mais ama. Sim. E depois é que eu vim conduzindo também para a oratória, porque eu tinha uma certa resistência com a palavra oratória. Né? Tão disseminada, oratória, oratória, oratória. E eu associava muito, porque antigamente as pessoas faziam oratória para quê? Para falar como alguém que ela vê na TV, no rádio, numa palestra. E hoje, com redes sociais, uma oratória de qualidade não tem mais essa coisa de um padrão, de um tom de voz adequado, não. A oratória que realmente funciona hoje é aquela que está altamente conectada com a autenticidade. Quando eu vejo que alguém é legítimo e autêntico, aí eu me conecto. Então tem gente que nem fala tão bem assim, se considerar os padrões antigos, né, de oratória, nem fala tão bem assim, mas conecta. Pô, se o objetivo da comunicação é gerar conexão, gerar algum tipo de resultado, então essa oratória funciona. Ô, Ed, tu entrou num ponto ali que eu acho muito interessante. Tem, na verdade, 3, né? Eu já fui pescando aqui que eu acho muito legal. O primeiro que eu quero comentar é justamente sobre a confraria, porque voltando um pouquinho, né, naquela época quando a gente começou a confraria, o que eu achei mais interessante é que com a turma, e isso pode ser às vezes também um problema, né, de quem quer fazer um curso de comunicação, de oratória e tem medo de errar, né, que era aquele ponto que você comentou, por que o cara não se comunica? Porque às vezes tem um medo, é uma travinha, e o medo nada mais é do que, cara, pequenos obstáculos ali que você tem que tirar, né, então... O que eu achei muito interessante assim na confraria, e eu acho que isso ajudou muito, foi o ambiente que tu fez todo mundo entrar, de abertura. Em que sentido? Eu vou dar um pouco de spoiler aqui, não sei se pode. Toca a ficha. Acho que as duas primeiras, né? Os dois primeiros encontros, o Ed, ele fazia com que as pessoas elas se sentissem abertas para poder falar, né? Então, não tinha aquele medo, não tinha aquela capa... para a pessoa não mostrar quem ela é, né? E eu achei isso muito interessante. E eu acredito que seja isso muito por técnica tua também, de fazer a galera se abrir desse jeito. E acabou criando um ambiente seguro. Exatamente. Criou um ambiente seguro, porque no final, todo mundo, quando ia falar, dava pitaco sobre a pessoa. Isso. Só que sem, machucar a pessoa. Exato. E eu achei isso muito interessante. Como que a pessoa ela pode criar esse clima dentro, por exemplo, da empresa dela, com os colaboradores, que, cara, eu preciso que o meu colaborador, ele fale, ele comunique, ele tenha essa liberdade, né? Se fosse dar uma dica para quem está ouvindo a gente hoje nisso, como que você falaria assim, cara, o caminho certo para você conseguir ter essa liberdade de fazer com que os seus funcionários falem sem ter medo seria esse? Olha, uma resposta complexa, tem vários caminhos, mas eu vou pelo que bateu no coração aqui. Primeiro, a gente tem que presumir menos e perguntar mais. Isso em qualquer relação. A gente hoje dá um poder exagerado para a nossa imaginação. A gente usa de uma forma muito equivocada esse superpoder que Deus nos deu, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que é: o poder que te criou te deu o poder de criar. Te deu imaginação. E aí, a gente usa ela de que forma? A gente pressupõe que alguém fez isso com tal intenção, que alguém, ao fazer tal coisa, queria tal coisa. A gente fica deduzindo as intenções das pessoas e perde, às vezes, oportunidades de diálogo. Então, presumir menos e perguntar mais, criar um ambiente que promova isso é fundamental. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na gestão lá na TV, eu tive um episódio com um repórter que faltou, só que eu vi ele no show que eu estava na noite anterior. Aí, convenientemente, no dia seguinte, ele torceu o pé. Fomos até a casa dele. Ele saiu caminhando normalmente, e aí se deu conta do que se tratava e tentou fingir que estava com o pé torcido. E disse, amigão, é o seguinte, cara, se tu fala comigo, se olha só, tive um show ontem, acordei mal, tal,
abertura. E eu sei que isso é um episódio isolado, uma coisa é fazer isso direto, aí vai virar um problema. Pô, aconteceu, me passei, sou solteiro, tive um... Enfim, não fui tão responsável quanto eu deveria ser, me passei, eu vou dar um jeito. Sim. Então, mostrar que tem um caminho de abertura, que o erro é possível, na eventualidade, uma falha humana, ou que errei com a intenção de fazer outra coisa, que inclusive é o grande papo da inovação, né? Criar um ambiente numa empresa que permita o erro, sob algum nível de controle, é o que vai proporcionar possibilidade de inovar. E aí vem outra grande questão. Então, primeiro, presumir menos e perguntar mais, promover ambientes de diálogo, isso tem que ser a partir do exemplo do líder. Não adianta eu dizer que isso é assim que funciona, vocês têm liberdade, se quando alguém vem falar comigo alguma coisa, eu tenho uma reação ruim. Então, é o líder que vai determinar se o ambiente é seguro ou não. É a postura do líder. A postura é a mãe do comportamento. Né? O comportamento de um líder é reflexo de qual é a postura emocional dele diante das coisas. Essa postura é decisiva para ter um ambiente seguro. E a outra questão é foco na intenção. Foco na intenção. Por exemplo, na confraria. Qual é a intenção de todos ali? Todo mundo está ali com desafios similares, cada um no seu nível, cada um com seu desafio diferente. Para alguns é aprender a organizar as ideias. Para outros é ter algum nível de controle sobre o medo e conseguir falar, né? Medo de falar em público. Algum é travado, o outro já tem uma boa desenvoltura, mas quer ser mais impactante. Então, são desafios diferentes no mesmo grupo. A gente precisa criar um ambiente em que um vibra pelo outro. Sim. Isso é que a gente tem que construir. E como é que eu vou vibrar pelo Gabriel? Como é que eu vou, de uma hora para outra, nem te conheço, né? Você entra no grupo da confraria, eu sou outro aluno. Como é que eu vou passar a me interessar por ti e torcer pela tua evolução? Quando eu conhecer a tua história. Entender teu desafio, quando você contar com honestidade, como você se vê, por que você está ali, só que isso construído de uma forma segura. Então é por isso que ainda nos primeiros encontros eu faço tanto esse trabalho de um olhar novo para a própria história, para que a gente possa olhar para a própria história com generosidade, Sim. com amor, colhendo significados que eventualmente a gente nunca teve, a gente nunca olhou, né? E aí essa história vai nos abastecendo de confiança, de postura, e muda nosso posicionamento e faz com que as pessoas se conectem com a gente, torçam por nós, entendam as nossas motivações. Ah, por que o fulano tem dificuldade com isso? Ou por que o fulano quer tanto aquilo? Se eu entendo razoavelmente a história dessa pessoa, a gente tem um ambiente seguro, que é o que a gente tanto quer. Eu lembrei de um episódio agora também, dentro da confraria, cara, que pensando muito nessa questão de conhecer as pessoas, né, que hoje trabalha muito isso, eu lembrei do episódio que quando a gente fez aquela roda, perguntando para cada um assim, se a pessoa tivesse que falar sobre tal assunto, qual que você acha que ela deveria falar? Aí todo mundo falando e tal, e várias pessoas, amigos nossos ali, que são pessoas grandes, e eu comecei a pensar comigo, falei assim, meu Deus, cara, o que eu vou falar, pelo amor de Deus, cara? E aí, na hora de ver minha vez, eu falei, cara, eu não sei, eu me sinto um bosta. E aí o Edilino falou assim, cara, tu tem 27 anos, eu no teu lugar me sentiria privilegiado por me sentir assim, nessa idade. Exato. E fez eu refletir. Para aquele contexto fazia muito sentido. Fazia muito sentido, porque é justamente isso, tu conseguiu abrir uma não vou dizer ferida, né? Mas, tipo assim, tu conseguiu abrir um espaço para que a pessoa ela conseguisse entender o que o outro sentia, qual que era o sentimento dele, e automaticamente os outros terem aquela empatia e conseguir ajudar, né? Criou aquele ambiente totalmente seguro. E isso eu achei sensacional. Eu já tô dando spoiler de como tá acontecendo. Porque assim, para você fazer... Imagina que tu tem lá... Você é um móvel, né? Um imóvel. E dentro de você tem um quartinho bagunçado lá. Que é alguma coisa que você não colheu, que tem ali dores da infância, situações, sei lá, da adolescência, que você foi constrangido. Tem alguma coisa lá. Cara, tu nunca olhou para aquilo. Quando tu vai olhar, tu vai fazer uma bagunça antes de arrumar. É igual você fazer uma faxina numa despensa da casa que tá parada há um tempão. Sim. Antes de ficar ok, limpa, organizada, vira uma bagunça. Então, essa fase dói. Porque, tava mais confortável eu não olhar pra isso, né? Sim. Aí você tava ali, você é um dos mais novos do grupo naquela vez, se não me engano, ou mais novo até. Acho que era mais novo. As pessoas ali já com uma história profissional um pouco maior, né, com desafios diferentes, com um pouco mais de clareza sobre o próximo passo, que talvez na época você não tivesse.
cara, né, me senti tal coisa. Só que, por isso que eu disse, na tua idade, sentir isso é bom, tu antecipou um negócio que eu fui sentir com quase 40. Sim. Né? Então, tu tá alguns anos na frente. Então, parabéns por isso. Obrigado, Ed. Isso é muito bom. Não, bom demais. Ô, Ed, eu vou voltar na segunda pergunta que eu queria falar naquele momento, que era justamente sobre esse CNV, comunicação não violenta. Teve um episódio que tu deu um exemplo de como seria uma comunicação não violenta, só que às vezes você sendo firme com a pessoa, né? Tu... Não vou falar grosso, acho que essa não é a palavra, né? É firme. Sendo firme. É que assim, a grosseria ela é muito subjetiva, né? Depende se eu do outro lado tem uma pessoa muito sensível, qualquer coisa pode ser grosseria. Pode ser grosseria, né? Falou um lado de lado assim, já acabou já. E como que funciona em tese ali, na prática, na verdade, a comunicação não violenta? Como que eu posso me comunicar com essa técnica? Cara, vamos lá. A comunicação não violenta, agora eu estou fazendo mais uma pós sobre isso, né? Antes eu tinha feito alguns cursos, formações grandes, mas agora uma pós-graduação inteira. É um assunto bem amplo e é muito gostoso, porque a gente vai percebendo cada vez novas vertentes desse assunto. Por exemplo, dias atrás eu estava assistindo a uma aula e tive um insight, caramba, a comunicação de qualidade, ela tem mais poder de transformação do que a justiça. Imagina, por exemplo, que você comete uma infração de trânsito e você recebeu uma multa. Tá certo? Tá na lei, então você passou da velocidade e recebeu uma multa. Ou pior, foi uma multa gravíssima, você teve a carteira cassada. Beleza. É justo? É, porque é proibido, você fez. É justo. Garante que você não vai fazer de novo? Não garante. Agora, num processo de uma comunicação assertiva que alguém faz tu pensar nisso, por que tu se comporta assim? Qual é a tua relação com a velocidade? O risco que tu coloca para outras pessoas. Imagina, Sim. Você pode se transformar. Caramba, eu tenho que repensar isso. Então, a comunicação, quando ela tem profundidade, qualidade e gera uma conexão emocional real, ela tem muito mais poder de transformação. Esse é um ponto da comunicação não violenta. A expressão não violência, ela vem de uma época que o movimento da não violência, do Mahatma Gandhi, estava em alta. Então, digamos que esse movimento era uma marca forte. Quando o Marshall Rosenberg começou a popularizar essa filosofia, que nasceu a partir de mediações de conflitos, então ela nasceu no ambiente mais crítico de uma comunicação, que são os conflitos, inclusive conflitos de guerra. Então a comunicação não violenta ficou como marca, um nome forte associando ao movimento da não violência. Porém, o próprio Marshall Rosenberg diz que ele não gosta muito desse nome, porque a gente reforça o que a gente não quer. A gente fala não violência, eu acabo reforçando violência, que é o que eu não quero. O ideal seria comunicação compassiva. Comunicação não violenta tem a ver com comunicar com o coração. E o que significa isso? De novo, clareza de intenção. Eu saber em que ponto nós estamos e onde nós queremos chegar nessa conversa. Já é um bom caminho. Porque aí, em vez de... Imagina o seguinte, ó. Pega essa tua tacinha, essa tua xícara, caneca, na mão. Essa é a tua razão, tá? Aí, nós estamos conversando aqui, tu tá olhando para isso e eu tô olhando para isso. Cadê a conexão? Agora, se a gente sabe para onde a gente quer chegar, e tá aqui, ó, eu tô com a minha razão ainda, tu tá com a tua, mas eu tô abrindo espaço para eu compreender por que tu tá segurando isso aí. Então, começa pela empatia, que tem 3 níveis. Primeiro, empatia racional. Eu decido entender, compreender intelectualmente o que tu está falando. Segundo nível, já há uma relação emocional. Eu entendo o que tu quer dizer e entendo por que tu pensa desse jeito. Então, qual é a grande questão da comunicação não violenta? Tu tem teu mundo interior cheio de referências, histórias, medos, convicções, e eu tenho meu mundo interior. E a gente precisa criar uma ponte bem estruturada. Então, quanto mais eu conheço o meu mundo, mais fácil eu te dar acesso a ele para que você me compreenda e vice-versa. Essa que é a grande questão. A comunicação não violenta, bom, tem várias formas de falar, eu nunca expliquei desse jeito. É a capacidade de construir essa ponte com muita estrutura para que as pessoas tenham foco no que realmente interessa, que é uma solução, um lugar comum ou não, ou concordar e discordar de uma forma realmente saudável. É isso. Então, um dos pressupostos é sair daquela lógica de punição e recompensa. Quem tem culpa de alguma coisa? Quem, né? Não. Ela busca uma posição maior, um lugar melhor para todos os envolvidos. Então, como é que se faz isso? Entendendo as necessidades do outro. Mas para isso é importante que o outro saiba explicar. Aí, imagina, eu estudo comunicação não violenta há anos e você nunca estudou, não sabe nada sobre isso e tem uma postura de não deixar eu falar e tal. É possível ter um diálogo? É. Bem difícil. Mas eu tenho que...
No mundo ideal, os dois saberiam que tem que ouvir, que tem que entender a necessidade do outro. Mas não é assim que o mundo funciona. E quando tu fala com firmeza, porque o objetivo da comunicação é ser assertiva. Sim. Não é ser doce. Às vezes a comunicação que mais funciona, ela exige um pouco de firmeza. Então, quando a gente fala não violência, a gente pressupõe que é algo suave, legalzinho, gostosinho de falar, gentil. Sim. Uma criança que vai botar o dedo na tomada, tu fala, não! Não é uma comunicação agressiva, é uma comunicação necessária. Direta, né? Direta. Não dá tempo de, querida, não bota dele. Já era. Já tomou choque. Já foi. Mas é legal saber disso. É até um ponto que eu gostaria de trazer junto, porque eu vejo hoje que tem lideranças que elas prezam muito pela questão de falar fofinho, de querer... E às vezes isso é falso. E aí por um lado é bom, porque assim, tu tem aquele teu funcionário do teu lado. Por outro é ruim, porque a hora que você for corrigir ele em alguma coisa, e tu vai precisar ter firmeza, porque tu vai corrigir com firmeza. A questão é ser legítimo, é ser honesto. Se a tua natureza é falar assim, de uma forma gentil, beleza. Agora, quanta gente que fala de uma forma suave, gentil e é difícil de confiar, né? Ou usa, às vezes, inclusive tem gente que usa as técnicas de comunicação não violenta de uma forma muito maligna, cruel, né? Faz você falar em necessidade, sentimentos, mas de uma forma a te conduzir para um lugar que ela quer, né? Com foco apenas em ser persuasiva. Nesse caso, mais do que isso, é ser mal intencionada mesmo, né? Então existe isso. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, tem gente que faz bom uso, tem gente que não faz, né? Exato. Você entrou num ponto muito importante que é a questão da persuasão, né? Que tem muita gente que... Eu tenho um conhecido que, cara, o cara na parte da persuasão, ele é muito bom, muito bom. Só que tem alguns pontos, assim, que eu começo a ver que... de pessoas próximas que ele usa essa técnica pro mal para fazer o que ele quer. Tem uma linha muito tênue do que é persuasão e do que é manipulação. Né? Isso que era o ponto que eu ia comentar. Qual que seria a diferença entre manipulação e persuasão? Na minha cabeça, a manipulação ela é uma ferramenta canalha. Por que é canalha? É quando é em benefício meu. Sim. Então, se eu estou sendo persuasivo, mas só em meu benefício, não vai fazer bem para você, isso é manipulação. Agora, se eu estou sendo persuasivo para algo que vai fazer bem para mim e também para você, fechar um bom negócio. Eu sei que é um bom negócio para você, você vai ficar feliz com essa compra, eu também vou receber minha comissão, eu sei. É para os dois lados, é persuasão. Tá? É saudável. A persuasão, quando ela é bem aplicada, ela faz bem para os dois, né? Exato. Não para ego próprio. Exato. E aí, voltando a falar de comunicação não violenta, cara, eu sou extremamente a favor de estudar persuasão, ensino sobre isso. Inclusive, quando a gente eleva o nível de carisma de alguém, a gente torna essa pessoa mais persuasiva, porque ela é mais... Porque o grande segredo de uma comunicação de qualidade não é que você seja confiante apenas. Porque você pode se tornar confiante e se tornar asqueroso. Sim. O excesso de confiança faz de alguém arrogante. Agora, se você é confiante e também é confiável, por conta de ter um elevado carisma, aí você é persuasivo. Aí você conquista as pessoas. Então, essa confiança com a confiabilidade juntos tem um grande comunicador aí. Confiança, confiabilidade e carisma. Mas qual é o ponto? A gente tem que saber sempre qual é a intenção de uma conversa. Se a minha intenção é uma solução, por exemplo, nós tivemos um impasse, nos desentendemos, brigamos por algum motivo. Pô, nós somos amigos, vamos nos entender? Vamos. Se eu estou tão focado na minha razão e sou persuasivo, os dois podem sair perdendo. Você pode concordar comigo por força dos meus argumentos. O Edmilson sabe se posicionar, foi firme, não sei o quê. Eu não soube responder, tal. Só que no fim das contas, vamos imaginar que se nós concordássemos com você ambos, né? Se você me convencesse, seria melhor. Então, qual é o risco? O risco da persuasão de alguém que tem muita capacidade de persuasão é não saber ouvir. Se essa pessoa sabe ouvir com qualidade, ouvir de verdade, com real interesse no que o outro está dizendo, aí sim. Aí ela tem todo o direito de usar as suas técnicas de persuasão, porque ela já abriu a possibilidade de ser persuadida. Então, a pessoa que tem uma grande capacidade de persuasão, ela tem uma relação mais saudável com ela e com os outros, se ela, antes de ter foco em persuadir, ela abra espaço para a possibilidade de ser persuadida. Porque vai que o outro tem razão. Vai que a proposta do outro é melhor. Né? Exato. Tem uma coisa que eu gosto de ouvir também, que eu já ouvi, né? Que eu gosto de falar também, é que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Exatamente. Mais pra gente escutar do que pra gente falar, né?
E, além disso, a gente está aqui para servir. Então, o ato de servir é justamente eu entender, ajudar a pessoa, e às vezes é com o ombro amigo, né? Às vezes é só o cara parar lá e falar e tu tá ali para escutar e não querer retrucar, né? Não querer retrucar. Legal, Ed. Passando por esse ponto também, eu vou voltar de novo naquele outro lá, que eu falei que tinha 3. Claro. Que eu achei muito interessante. Que era justamente sobre essa questão do CNV. E aí tu comentou sobre autenticidade. A gente estava no Empreende Brasil esse ano. Acredito que você também estava lá. Sim, estava lá. Tu viu a palestra do Nicolas, né? Vi. Quando ele mostrou os números deles. Para quem não sabe, o Nicolas Ferreira, deputado, ele mostrou ali os números de visualização da plataforma dele, né? Tipo, de todos os vídeos dele, nos últimos 90 dias. E batia, acho que era 4 bilhões, né? Eu não lembro, sei que era muito alto. Era muito alto, cara, era muita coisa. E um ponto que ele trouxe muito foi sobre essa questão da autenticidade, né? Tipo, você ser quem é de fato, não mudar isso, né? E isso foi o que tornou ele ter essas visualizações todas. Na tua visão, o quão importante é que a pessoa, na hora dela se comunicar, ela seja autêntica e não tente ser uma máscara? Porque tem muita gente que quando tu vai ver o vídeo dela no Instagram, ela é uma. A hora que tu vai conversar com ela pessoalmente, ela é totalmente diferente. É verdade. Cara, e eu já conheci pessoas, atletas, inclusive, eu trabalhando na televisão, que era exatamente assim. Se ligava a câmera, abria o sorriso, era atencioso, simpático. Em off, era patada pra tudo que é lado, sabe? Difícil de tolerar. Mas, vamos lá. Autenticidade, a gente, quando fala de alguém autêntico, tem gente que corre o risco de imaginar alguém muito estiloso. Né? Como se associa a autenticidade com algo único, né? Ah, fulano é autêntico, porque ele usa uma roupa que ninguém usa, sei lá. Não é isso. A Brené Brown, para mim, ela tem a melhor definição de autenticidade, a mais simples e, para mim, ela completa essa definição. Ela diz o seguinte: ser autêntico é abrir mão de quem você acha que deveria ser para abraçar quem você realmente é. Isso é ser autêntico. Portanto, a autenticidade está profundamente conectada com o autoconhecimento, a autoconexão. E quando a gente fala de ser quem você é, não significa aceitar 100% do que você é e pronto. Ah, eu sou assim e pronto, né? Ah, eu respondo na lata, eu sou assim e pronto. Não é isso. Isso aí é outra coisa, é estagnação. Agora, quando você reconhece, é saber quem você é. Dá o exemplo do alcoólatra, né? Aceitar que é alcoólatra é o caminho para a cura. Sim. Então, a aceitação nesse sentido, é de perceber, ter clareza de quem é. Voltando à autenticidade. Então, quando eu aceito quem eu sou, eu percebo quem eu sou, eu começo a entender quais são as partes de mim em que eu preciso melhorar. Ah, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso, sei lá, desenvolver minha capacidade de ouvir. Então, eu vou entendendo os traços da minha personalidade que eu já aprovo e aqueles que eu quero ajustar. A autenticidade é ter esse olhar claro sobre si mesmo. E não vestir um uniforme, uma fantasia de outra pessoa por supor que essa outra pessoa é que vai agradar o seu público. Isso é pesado demais. Sim. Cara, imagina você... A gente fala do Big Brother, por exemplo, né? Antigamente eu via, hoje eu não vejo mais. A gente falava assim, daqui a pouco cai a máscara. Ninguém sustenta, por muito tempo, parecer algo que não é. A não ser que seja claramente um personagem, né? Intencionalmente é um personagem, como aquela Célia Dias lá. É Célia Dias? Tem a Cíntia Chagas também é assim. A Cíntia Chagas também é em parte personagem. Ela confunde um pouco as coisas, eu já tenho um pé atrás. Ela também falou sobre autenticidade, eu não sei até que ponto ela é autêntica. Honestamente, não sei. Mas a Célia, aquela loirinha lá que disse que era... aquela lá que fica... irmão do helicóptero e tal. Aquele personagem ali que é claramente um personagem. É outra coisa. Agora, alguém tentar manter uma postura... nas redes sociais, ou seja, onde for, que não é alinhada com quem a pessoa de fato é pesado demais. E uma hora as pessoas percebem. As pessoas não são bobas. Existe a dissonância cognitiva. Tu começa a perceber que alguém... Tem uma coisa errada nessa história. Tu começa a ver... E aí, não gera conexão, gera desconfiança. Pode funcionar por um tempo, mas em algum momento a máscara cai. Eu gosto muito daquela frase que fala que quem não é de verdade, ele tem prazo de validade. Exatamente, exatamente. Porque, cara, algum momento a tua máscara vai cair. Isso é fato. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, né? Cara, eu anotei coisa, viu? Assim, ó, vida real, né? A Dani anda comigo, minha noiva, a Dani Lotterman,
E aí ela, às vezes, ela percebe que às vezes as pessoas se surpreendem porque tá conversando comigo e eu largo umas piadinhas de quinta série, que tu sabe muito bem como é que é, Padrão. como funciona. Daí eu falo assim, eu não vou ficar fazendo muita pose, porque se eu vou conviver com essa pessoa, logo ela vai saber que eu sou assim. Exato. Então, paciência, vamos já, né, brincar de uma vez, né? Eu acho que tem coisas diferentes, né? Por exemplo, um ambiente onde você tem possíveis clientes que pode se tornar grandes uma amigos. coisa é ser conveniente, né? Ter bom senso, né? É ter bom senso. Outra é você saber que aquela pessoa ela vai se tornar uma pessoa íntima tua e... não, vou ficar naquela máscara que eu sou santinho, eu sou certinho, não vou fazer mais nada. Exato. Né? Só que, olha, detalhe, né? Quando você tem uma habilidade de ser um termômetro, né? De sentir a temperatura dos ambientes sociais, às vezes você percebe que tá todo mundo querendo quebrar a informalidade, mas ninguém tem coragem. Uhum. Né? Falta alguém que faça a primeira piada, a primeira brincadeira para todo mundo se soltar. Sim. Claro, é um risco, né? Mas dá para sentir. Dá. Quando você percebe que tá todo mundo querendo relaxar e ali, né, ainda dá um clima meio formal demais. Tem que ter coragem de quebrar esse padrão. Uma pessoa ela quer se comunicar, mas ela tem certa dificuldade. Quais você acha que são os bloqueios que fazem com que ela não consiga dar esse passo para a comunicação? Sempre vai ser algo que nasceu na primeira infância. Né? Quase sempre. Algo que nasceu na primeira infância é que gerou a relação dela com o mundo, a forma de se expressar para o mundo. Tem que olhar para isso. Tem que entender em que momento que ela foi reprimida, foi corrigida com muita agressividade. O que aconteceu ali? Vou dar um exemplo. Recentemente, um aluno meu de confraria já se formou também. E ele me contou, cara, eu melhorei muito o meu pitch de vendas, eu percebo, só que eu tô chegando no fechamento, eu tô com dificuldade em fechar. Daí eu perguntei pra ele o seguinte, cara, tu é o irmão mais velho? Ele, sou. Que idade tem a tua irmã mais nova? Quantos anos ela é mais nova que tu? 4. Eu disse, por acaso, quando tu se tornou o irmão mais velho, e ainda mais sendo uma menina que veio depois, tu lembra se tu sentia aquela coisa de eu não vou incomodar o pai e a mãe porque eu tenho uma criança mais nova pra cuidar? Ele, sim, a vida inteira. Eu disse, então, cara, tu desenvolveu essa musculatura. Disse, eu não quero incomodar as pessoas. E olha como isso se reflete no fechamento de uma venda. Eu agora tenho que dar preço, fazer a pessoa, né, resolver, e parece que estou incomodando. Sim. E eu fui treinado a não incomodar. Então a gente tem que entender qual é a origem, porque quando a gente entende a origem, fica mais fácil a gente ressignificar e ajustar. Exato. E como é que eu faço agora? A primeira coisa é lembrar disso. Né? Tu tá sabendo que tá chegando o teu momento de fechamento, tu já vai conversando contigo internamente. Tá chegando aquele momento que eu tenho um desafio maior. Respira fundo, estufa o peito e vai enfrentando. É enfrentando que a gente vai superando. Né? Se não há um enfrentamento, não tem como superar. Exato. Como é que eu vou perder o medo de falar em público? Falando em público. Até praticando, né? Para ressignificar, para você perceber que aquilo não é um problema. Né? É praticando, é fazendo. Na confraria, por exemplo, o método é exposição progressiva. Tem pessoas que chegam ali sem nenhuma dificuldade para falar em público. Tem outras dificuldades. Mas, como tem alguns que tem, a gente vai fazendo uma exposição progressiva. Isso eu fui afinando nas últimas edições. Cada vez mais a pessoa se sente à vontade, se sente segura. Cara, na última turma tinha o Digão. Esse eu vou mencionar nominalmente, porque eu tô muito orgulhoso do que ele fez. O Digão é o Rodrigo, o nome dele. Ele é um cara que ele sempre foi muito protegido pela família. Ele tem uma deficiência física. E ele não gravava vídeos, não falava em público. E embora tivesse facilidade de fazer amizades, nesse aspecto, assim, no 1 a 1, né, ele sempre foi muito comunicativo, mas publicamente não. Então, quando começou a confraria, depois ele me contou, cara, eu cheguei a pensar em desistir. Quando eu entendi que todo mundo ia fazer uma apresentação maior, que é uma palestra de 12 a 15 minutos, nessa última turma foi, e ele pensou, caramba, eu não consigo imaginar eu fazendo isso. Só que ele foi vendo as pessoas fazendo, foi ficando mais confiante, foi entendendo como funciona, porque a gente vai treinando, os colegas fazem, a gente vai... É sempre uma aula, vai dando essa segurança, né? Exato. E todos se tornam observadores. Então, já expliquei muitas coisas. Quando tu vê alguém fazendo, tu já tá na postura de observador, não só de público. E a gente discute depois e vai aprimorando, vai aprimorando. Nesse processo, ele foi o último, que desde o começo ele falou assim pra mim em off, quero ser o último. Beleza, vai ser o último. Só que o último dele virou um grande evento, que todo mundo queria ouvir ele, pela história que ele tem. E ele deu um banho. O que aconteceu? Quando acabou a palestra, ele falou assim, hoje, 13 de maio de 2025, eu nasci de novo. Ele disse, pessoal, eu só quero quebrar aqui, antes de vocês darem os feedbacks, deixa eu só falar uma coisa. Hoje eu nasci de novo.
E ele foi convidado e vai agora. Hoje a gente está gravando numa semana que ele está dando uma palestra em São Paulo. Foi convidado pelo CEO de uma empresa de tecnologia, se não me engano. São 500 pessoas, 300 presencial e mais umas 200 online. Uma super palestra contando a história dele e as mensagens que ele traz com a história dele. O nome da palestra é Cicatrizes que Falam. Ele passou pela primeira cirurgia, que foi de vida ou morte já, nas primeiras horas de vida. Então, uma história sensacional e agora ele está dando significado para tudo que ele viveu. Porque a grande questão é, cara, por que tu sobreviveu dessa história toda? Porque estatisticamente a chance era pequena. E ainda mais, e se sobrevivesse, a chance de ter uma sequela intelectual era grande. Tu não teve nada disso. Só o que acontece hoje tem uma dificuldade de caminhar, mas caminha, participa de corrida. Então, que história sensacional. Como é que tu vai usar isso agora para ajudar as pessoas? Aí ele começou a sentir um chamado interno. Então, a confraria, nesse processo de reconhecimento da própria história, de autoconexão, ela vai despertando esse tipo de efeito. Eu tenho agora um cara que está indo lá impactar a vida de 500 pessoas. Sim. Olha como é gratificante. Olha como que é legal, né? Tipo, a que nível que a confraria chegou na vida desse cara e tá ajudando. Cara, querendo ou não, assim, tu trabalhou diretamente numa pessoa, mas só que essa pessoa, ela tá impactando agora várias outras por causa da comunicação. Exato. É uma pedrinha na água, né? Vai reverberando. Isso é muito top, cara. É o teu caso aqui, né? Fazendo podcast aí. Já sei que tem gente muito boa nos próximos episódios aí, né? Então, e com facilidade, com naturalidade. A Beatriz fez uma palestra do CDN dos bairros lá super bem. Super bem. Vai fazer outra agora essa semana. Ela foi muito bem. Isso tudo eu queria do Ed, tá? Isso aí. Cara, mas é assim, eu tenho que agradecer muito a você sobre isso, sobre essa comunicação, tanto que até meus familiares vêm falar comigo assim, falam, cara, como que tu melhorou tua comunicação? Eu falei, cara, tem que fazer como confraria, pô. Mas é porque realmente a confraria ajuda muito. O Ed dá muito essa liberdade, assim, de você se expor, de falar quais são os seus pontos, o que tu quer comunicar, né? Eu acho isso muito importante. E eu quero deixar aqui você falar um pouquinho sobre a confraria, né? Para quem tem interesse, porque eu não sei, vocês já viram, né? Que data que é hoje, que está sendo publicado o podcast, não sei que data, mas eu suponho que seja julho já, né? Estamos em julho já. Né? Então, na metade de julho, agora eu estou lançando a próxima turma, que vai começar no final de agosto, início de setembro, não estabeleci a data. Porque o erro que eu cometi na última edição, né? Eu esperei acabar uma confraria, estou 100% focado na confraria, esperei acabar uma para começar a abrir a outra. Dessa vez não. Então, dessa vez, em julho, a gente está com a turma em andamento e abrindo vaga para a próxima turma. Já tem, cara, uma lista de pré-inscritos. Que massa. Isso tem sido uma coisa gratificante demais, que os alunos indicam, né? Então, quando eu abro vagas para a próxima turma, já tem uma lista de pré-reservas. E aí, claro, alguns vão confirmar, outros não, ou por questão de agenda, enfim. Mas eu devo ter... Se a gente está na metade de julho, devo ter no mínimo umas 5, 6 vagas para a próxima turma da confraria. Nossa. É só entrar no @Edmilson Ortiz, Edmilson com Demudo, no Instagram, @Edmilson Ortiz. Me chama no direct que alguém vai falar, alguém da nossa equipe vai falar com você. A secretária vai mandar mensagem. Antes da minha equipe era a Beatriz e o Gabi. E aí começaram a ter tanto trabalho aí que a gente teve que e a contratar. confraria cresce, Exato. isso aí que é bom demais. Ed, a gente está chegando nos minutos finais. É uma pena que isso aqui passou rápido demais, né? Esse papo aqui... Pô, poderia ter ido muito, muito mais longe. E, cara, eu até separei aqui uma pergunta aqui, que eu estudo sempre um pouquinho antes, né, do convidado vir para cá. E eu deixei uma pergunta final aqui para você, que eu acho que isso vai ajudar, né, as pessoas. Ela seria a seguinte: se você pudesse ajudar e deixar uma única reflexão sobre comunicação e vida para quem nos ouve, qual seria essa? Eu vou retomar aqui uma percepção, uma reflexão que eu faço no começo de uma das palestras que eu tenho, né? Eu tenho feito muitas palestras para empresas e numa delas eu trago a seguinte percepção. Tem um estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto. Esse estudo tem 87 anos e, imagina, é um conteúdo imenso, muito denso, mas tem uma percepção muito clara, que as pessoas mais felizes e com melhores índices de saúde são as pessoas que têm os melhores relacionamentos. Ou seja, bons relacionamentos são a real chave da felicidade. Mais do que dinheiro, mais do que status, bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. E como que a gente faz para nutrir relacionamentos saudáveis? Qual é a melhor forma de nutrir bons relacionamentos? Comunicação de qualidade. Comunicação interna, comunicação interpessoal e a comunicação supra. Comunicação com a nossa espiritualidade, com o divino, com o que você acredita. É a comunicação.
é uma ferramenta humana, também é uma ferramenta espiritual. Então, se eu, para ser feliz, tenho que ter bons relacionamentos, para ter bons relacionamentos eu tenho que ter uma boa comunicação, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de felicidade. Então, se você quer ser mais feliz, comunique-se melhor. Muito bom mesmo. Muito legal, cara, eu gostei. E para quem quer te achar, acompanhar teu trabalho, saber das suas próximas agendas ali, da confraria, no geral, como que eles fazem, quais são os canais? O melhor caminho é o Instagram, que eu inclusive estou reformulando, mas tá lá, Edmilson Ortiz, Edmilson com demudo, Edmilson Ortiz. Criei um Instagram novo, que é confraria.comunicação, que agora tá nascendo. Quando o episódio for ao ar, já deve ter meia dúzia de posts lá. Porque, sabe o que acontece, Gabriel? Eu, no meu perfil, eu não sou só o mentor de comunicação. Eu também sou um influenciador, também sou o noivo da Dani, também sou jornalista. Então, eu tenho alguns trabalhos lá de lifestyle como influenciador. Estava meio confuso. Então, eu fiz um outro para concentrar o material de comunicação e oratória, que vai estar nos dois, mas para ficar num deles só isso, né? Só esse trabalho de comunicação e oratória, que é o perfil confraria.comunicação que está nascendo. Mas vai lá no Edmilson Ortiz, tá tudo certo. Acompanha também que tem bastante conteúdo top lá, tá? Eu sou suspeito a falar, né? Porque eu acompanho, né? Então... Mas, Ed, de verdade, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aí. Parabéns pelo podcast. Imagina, a gente que agradece ter a sua presença aqui. Tu é uma pessoa, cara, tem bastante significado pra gente. Foi uma das pessoas que desbloqueou realmente a nossa comunicação, tanto a minha quanto a da Bea. E a gente tem um enorme carinho por você. E a gente deseja todo o sucesso do mundo pra você, tá? Obrigado. Manda um abraço também pro Eliel, que tá atrás da câmera ali, no vídeo 7. Grande irmão. É o que faz o negócio acontecer aqui, rodar aqui. Por isso tem tanta qualidade esse podcast. Com certeza. Não, isso aqui é por causa da mão dele, pô. Se fosse por causa de mim... Mas fechou. Gente, é isso. Mais um episódio com essa fera aqui do Ed. Se você gostou... Comente aqui embaixo, curta, manda para aquela pessoa que quer também aprimorar. E aí, se quiser dar alguma última palavra também, fica à vontade ali. Vamos focar na comunicação pensando que a gente tem que falar menos, né? Aprender a ouvir mais. Comunicar bem começa pelos ouvidos. Muito bom. Boa. Valeu, pessoal. Até mais, viu?